Olá, turma do terceiro ano, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Hoje a nossa disciplina é Geografia e vamos fazer a revisão dos conteúdos desse bimestre, que são mapas e plantas, o planisfério e as projeções cartográficas, paralelos, meridianos e hemisférios terrestres, o atlas geográfico e os tipos de mapa. Vamos começar relembrando dos mapas e as plantas. Os mapas e as plantas são representações planas e reduzidas de um determinado espaço, podendo ser apresentado no papel ou em forma digital. As principais diferenças entre elas está na quantidade de vezes em que o território representado em cada uma delas é reduzido. As plantas geralmente são usadas para representar espaços menores, como casas, condomínios e município. Assim, a quantidade de vezes que o lugar original precisa ser reduzido também é menor. Já os mapas são utilizados para representarmos espaços maiores, como estados, países, continentes. Nesse caso, os lugares representados são de grande extensão e por isso precisam ser reduzidos de forma considerável. Como aqui no exemplo, A planta permite visualizar mais detalhes, pois o local representado é menor. Assim como a planta da sala de aula mostra como ela é formada, na planta de um município é possível notar todos os bairros que formam esse território. Como você vê aqui no exemplo, é uma planta do município de São Paulo. Como é uma planta de apenas um município, foi possível destacar todos os bairros existentes nesse município. Agora, se por exemplo, esse município ele estivesse num mapa do Brasil, já não seria possível destacar todos os bairros, porque o mapa, como ele representa um espaço maior, ele é bem mais, ele reduz consideravelmente, o tamanho do território. No mapa, como o local representado é maior, podemos visualizar apenas poucas informações, como eu falei anteriormente, sobre aquele território, como os lugares vizinhos, o nome de sua capital, se for um país ou um estado, e os nomes de alguns dos seus municípios. Só alguns, não tem como vir todos, Justamente porque ele representa um espaço bem maior. Já o nosso assunto, relembrando sobre o planisfério e as projeções cartográficas, vamos lá. Como será que fazemos para transformar o globo esférico em algo plano, como um mapa, Apesar do seu formato, o planeta Terra pode ser representado em uma folha de papel, uma superfície plana. A essa forma de representação damos o nome de planisfério. Sabemos que a Terra tem uma forma quase arredondada, geóide. A representação mais fiel da Terra é o globo terrestre, não se esqueça disso. A representação mais fiel da Terra é o globo terrestre, por seu formato esférico, uma representação tridimensional. Projeções cartográficas. Como a Terra tem formato aproximadamente de uma esfera, para que ela seja apresentada no formato plano, planisfério, são utilizadas projeções cartográficas que são formadas de transformar objetos que possuem formas geométricas diferentes. Vamos ver mais aqui nos exemplos. Aqui, quando são feitas as projeções cartográficas, há algumas distorções nas formas ou nas áreas dos países e continentes. Isso ocorre porque, ao tornar plano algo que tem formato esférico, não é possível manter todas as proporções, Há três tipos de projeções, são cilíndrica, cônica e azimutal, ou plana, como chamamos. Como você pode ver aqui nos exemplos, que a gente já estudou, fez atividades sobre essas formas de como é possível ter mais ou menos, ter uma noção, mas sabendo que há algumas distorções, porque não tem como ficar perfeitamente, igual, já que é necessário fazer essa transformação. Aqui vamos falar mais um pouco sobre os paralelos, meridianos e hemisférios terrestres. Como você pode ver no poema lá da abertura, os mapas têm linhas imaginárias, ou seja, linhas que não existem de verdade, mas que desenhamos em um mapa para que possamos encontrar algumas informações a respeito da superfície terrestre com mais facilidade.
Por isso são chamadas, né, de linhas imaginárias, porque elas não existem, só na imaginação para saber facilitar nessas informações. Por exemplo, elas podem ser úteis para localizarmos os lugares no globo, calcularmos as horas em diferentes cidades e países, porque você sabe, né, que nem todos os países têm seu mesmo horário, enquanto aqui no Brasil está dia, no Japão está noite, então os horários são diferentes. Assim como para que possamos ter uma noção aproximada de quais são os locais mais quentes ou mais frios do planeta. Os paralelos. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que acompanham paralelamente a linha do Equador, tá? O Equador é o maior paralelo representado na esfera terrestre, passando aproximadamente da parte central do planeta e que divide a Terra em dois hemisférios. Quais são esses hemisférios? Norte e Sul, tá ok? Aqui, ó, temos a imagem, né, do planisfério político, né, do mapa mundi, um exemplo. E os meridianos são linhas imaginárias verticais que acompanham o meridiano principal, ou Greenwich. O meridiano do Greenwich divide a Terra em dois hemisférios, o leste e o norte. Enquanto o Equador divide norte e sul, esse meridiano ele divide em leste e oeste, ok? Aqui temos, né, os mapas, como lá no passado, como eles eram representados. Os mapas fazem parte do nosso cotidiano e precisamos utilizar em várias situações, para trajetos, localizações de estado, países, observações de fronteiras, dos rios, estudo, etc. Em 2009, pesquisadores da Universidade de Zaragoza, na Espanha, concluíram estudos sobre o mapa mais antigo do mundo de que tem notícia. Trata-se de um pequeno pedaço de pedra, 17 centímetros por 12 centímetros. Ele foi encontrado em 1993 em uma caverna de Abaústes, na região espanhola de Navarra. Foi feito há cerca de 14 mil anos. Este mapa indica montanhas, curvas de rios e boas áreas para caça. Os mapas eram feitos com base na observação dos lugares, no levantamento dos elementos, da paisagem e da disposição delas. Eram desenhadas em uma base plana, como uma pedra ou um pedaço de couro, ou ainda em um pedaço de madeira, na argila, até descobrirem o papel. Então, esses desenhos não conseguiu a proporcionalidade e a fidelidade à posição e às formas, mas foi assim que começou, né? Que eles começaram a fazer o mapa para poder se localizar, para poder facilitar ali o seu dia a dia. Já em 1858 foi tirada a primeira foto aérea de um balão para ser usada na confecção de mapas. A fotografia aérea, técnica de fazer imagem aérea, foi bastante utilizada nas guerras, especialmente para mapear o território inimigo, porque na visão vertical é possível observar um conjunto de vários elementos do espaço ao mesmo tempo. Essa forma de se observar em um lugar para poder mapeá-lo com maior facilidade ficou conhecido como aerofotogrametria e é utilizada até os dias de hoje. São tiradas fotografias aéreas em uma câmera presa em um avião que traz informações diárias para a elaboração dos mapas e também com a ajuda, né, de satélites hoje em dia. Então, o mapa é muito importante porque às vezes a gente quer ir para um lugar, hoje já tem um mapa, né, GPS no celular, tecnologia está bem avançada, né? Mas foi assim que começou a história dos mapas, né, na nossa história. Aqui temos, né, crianças, a representação tridimensionais do globo terrestre. Vamos ver de maquetes também. Aqui o globo terrestre, como eu falei, né, há várias utilidades para o globo terrestre. Girando, podemos simular a movimentação da rotação da Terra, a Terra se movimentando em torno do seu eixo imaginário. Entende-se assim que enquanto em uns países é dia, em outros é noite, como eu falei para você, né, aqui nos slides, por conta da iluminação do Sol e vice-versa. Podemos ainda observar a localização de continentes, oceanos,
paralelos, meridianos e, por fim, observar lugares mais próximos e mais distantes do Brasil. Também por meio da maquete, a maquete também é uma representação tridimensional e reduzida de objetos e lugares. Na geografia é comum a confecção de maquete para ilustrar as formas da superfície terrestre, montanhas, vales, etc. Uma sala de aula, uma escola, um bairro, porque a gente consegue ter essa representação tridimensional, assim, do lugar, não só plano, né? Porque plano é uma coisa, mas ter essa representação tridimensional, você acaba tendo uma visualização maior, uma compreensão maior sobre aquele local. As páginas da nossa atividade de hoje são na página 33, 43 e 44. Aqui temos a página 33, né, que você vai relembrar todos os assuntos que foi dado e vai preencher aí para você ficar por dentro de todo o assunto. Aqui temos as outras duas atividades, tá? Para ser feita, e também no final a autoavaliação desses capítulos, desse conteúdo de geografia. Então, crianças, essa foi a nossa revisão de geografia, um pouquinho sobre cada assunto que estudamos nesse bimestre. Eu espero que vocês tenham gostado. Realize as atividades. Até a próxima. Beijo!